Ensinar Pro. Olá. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Estamos aqui para mais uma live com uma dificuldade, um pouquinho de dificuldade com a internet hoje, mas hoje a gente vai bater um papo sobre empreendedorismo. Como o empreendedorismo pode impactar positivamente não só a vida dos estudantes, mas também os professores. Vou conversar hoje com o Haroldo Torres, que é um especialista em empreendedorismo, e eu vou deixar ele falar um pouquinho mais sobre ele. Vamos aguardar só a internet nos ajudar, né, para que a gente possa conversar. Oi, Haroldo, tudo bem? Tudo bem, Sofia? Me ouve agora? Te escuto bem. Tá, na outra vez eu não estava te ouvindo, a conexão estava bem ruim, por isso que eu preferi desligar e começar tudo de novo. Bom, Haroldo, eu gostaria que posição. Tá. Eu estou tentando fixar a minha câmera, mas vê se você consegue me ver e escutar nessa posição. Sim, tá ótimo para mim. Maravilha. Beleza. Tá bom aí, Júlia? Tá vendo direitinho? Uhum. Beleza. Tudo ok. Tudo bem. Então vamos lá, Haroldo. Hoje nosso papo vai ser sobre empreendedorismo, né? Algumas pessoas ainda têm uma certa resistência, uma certa dificuldade em associar a profissão de professor com empreendedorismo, né? E a gente vai falar hoje sobre vários aspectos de como o empreendedorismo pode ser uma ferramenta para o professor, não só na sua vida pessoal, mas também ser utilizado como uma ferramenta pedagógica em sala de aula, né? E eu queria primeiro que você se apresentasse, é a primeira vez que você está aqui com a gente. O Haroldo também é um dos idealizadores, na verdade, o primeiro idealizador da Ensinar Pro. Surgiu de uma ideia dele, a gente se reunir e criar esse espaço aqui, né, essa plataforma que traz cursos com excelente qualidade por um preço muito interessante, principalmente para professores. Então, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que o empreendedorismo tem a ver com você, para que as pessoas possam saber com quem elas estão conversando hoje. Olá, pessoal. É um enorme prazer estar aqui, Sofia. Eu tenho uma história como empreendedor, né? Então, eu já empreendi 5 negócios diferentes. E nos últimos anos, eu estou engajado ainda, no tema de empreendedorismo com impacto social positivo. Então, Certo. eu apoiei já mais de 40 startups, empresas e projetos sociais nesse tema de empreendedorismo de impacto. E eu queria falar, Sofia, começar pensando um pouco nisso que você mencionou, do preconceito que existe sobre o tema na escola. E muita gente associa empreendedorismo com negócios, com grandes empresas, com figuras, né, importantes no mundo empresarial. E empreendedorismo não necessariamente tem a ver com isso, né? O cara que está vendendo cachorro-quente na rua é um microempreendedor que enfrenta dificuldades a vida inteira. Na verdade, 40% dos brasileiros estão nessa situação, são informais e estão tocando suas vidas e seus negócios. Mas também, dentro de organizações, aqueles que desenvolvem projetos são empreendedores. A gente chama eles de intraempreendedores. Então, são pessoas que estão inovando, que estão criando coisas dessa organização. Uma ONG é um empreendimento social. Então, existe um espaço muito grande na sociedade onde empreender nesse sentido de criar, inovar, desenvolver novas coisas é extremamente relevante e importante para as pessoas e para a sociedade. Certo. Então, você conseguiria assim, definir assim, o que é empreender, o que é empreendedorismo, em uma ação, em um verbo, vamos dizer, né? Uma explicação simples e objetiva do que seria empreender? Porque é muito vago para muitas pessoas, né? Empreender é fazer acontecer. É fazer Nossa, alguma maravilhosa essa definição. Em qualquer contexto que a pessoa tiver. Então, os professores com certeza são empreendedores, porque a gente faz milagre. Com certeza.
Com certeza. Muitos professores não se veem como empreendedores, mas eles na escola, muitas vezes, a maior parte do tempo, quando eles desenvolvem um novo projeto, por exemplo, eles estão empreendendo aquele projeto. Quando eles provocam os alunos a fazer alguma coisa nova acontecer, eles estão pensando com a mentalidade de empreendedorismo, né? Então, eu acho que o objetivo desse curso é de trazer esses elementos para a realidade da escola. Porque, por um lado, é muito importante para o jovem, que vai precisar disso na vida dele, Sim. e, por outro lado, para o próprio professor ser mais consciente daquilo que ele já está fazendo e que ele pode fazer de forma mais organizada e melhor. Maravilha. Hoje em dia a gente sabe que em algumas redes a disciplina, né, o conteúdo de empreendedorismo, né, a habilidade de empreendedorismo está inserida como na grade curricular para os estudantes, especialmente no ensino médio. Em algumas escolas com propostas um pouco mais modernas, isso já vem desde pequeno, né? Por exemplo, na minha filha estuda numa escola, ela tem 5 anos e eles têm feira de empreendedorismo na escola para as crianças. Então é muito bacana isso, porque já vem com essa cultura desde pequeno. Mas, de modo geral, isso não é uma realidade, né? E aqui no nosso estado, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, o empreendedorismo está na rede do ensino médio, na grade do ensino médio, como um componente curricular. Qual a sua opinião da importância do empreendedorismo estar dentro da escola? Qual a relevância que você vê nisso, principalmente, assim? A gente sabe que ao longo da vida profissional de uma pessoa, muito provavelmente ela vai empreender em algum momento. Seja um empreendimento próprio dela, né, você tocando o seu negócio, seja ela dentro de uma organização empreendendo alguma atividade ou projeto. Eu acho que esse é um ponto importante, mas eu acho que tem outros pontos muito significativos, né? Então, quando a gente está ensinando empreendedorismo, a gente está falando de colaboração, a gente está falando de protagonismo, né? Que é eu pegar uma ideia e levar ela para frente com autonomia. Eu estou falando de comunicação, porque eu tenho que comunicar muito bem essa ideia, esse projeto. Eu estou falando de solução de problemas, né? Um projeto empreendedor parte de um problema específico. Eu estou falando de pensamento lógico, porque eu tenho que pegar o problema e transformar ele em alguma solução específica. E eu estou falando de criatividade, né? Então, vários dos elementos que hoje estão previstos aí como importantes na nova base nacional curricular são contempláveis através de um curso de empreendedorismo, né? Isso eu acho que é talvez um dos elementos, não apenas do ponto de vista, né, do futuro profissional do jovem, mas do ponto de vista pedagógico, pode ter um impacto muito significativo ao adotar esse tipo de proposta. É muito interessante isso, porque ele vai muito além da parte, vamos dizer assim, de ensinar o estudante, né, o aluno, a aprender a gerenciar seu negócio, ou criar um negócio. A gente entra na esfera também das habilidades socioemocionais, né? Porque quando você vai empreender, de alguma forma, você vai ter que lidar com pessoas, você vai ter que lidar com uma equipe, ou você vai ter que lidar com o seu cliente, ou você vai ter que lidar com as pessoas que são necessárias para que o seu projeto aconteça. Então, a gente aprende a lidar, a gente sai só da parte, vamos dizer assim, administrativa da coisa, né? Gerencial, e vai também para a parte pessoal, né? Para a parte de relações interpessoais, de comunicação interpessoal, de relacionamento, e com isso engloba todas as habilidades socioemocionais. É muito amplo. Algumas pessoas ainda têm um certo... É um preconceito, no meu ponto de vista. Não sei se você encara de uma forma diferente. Mas, no meu ponto de vista, existe sim ainda um preconceito dentro da escola em se tratar de empreendedorismo. Na escola do Marcelo, do meu filho de 16 anos, eles têm a disciplina, né, o componente curricular de empreendedorismo na grade. Ele está no primeiro ano do ensino médio. E, para você ter uma ideia, no primeiro bimestre foram lançadas todas as notas, menos a nota de empreendedorismo. Aí eu fui na escola. Não, eu liguei. Eu falei, mas vem cá, por que não tem nota de empreendedorismo? Ele não entregou, ele não fez, qual foi, né?
a resposta que eu tive foi: as matérias eletivas, os professores vão entregar depois. Então, tipo assim, nem a própria escola estava dando a devida importância para aquele componente, porque ele estava sendo levado, tipo, não deu tempo de lançar. Eu falei assim, mas como? Vocês não dão prazo para o professor? Eu quero saber. Né? Para mim é uma das matérias mais importantes, principalmente porque o Marcelo é uma pessoa que já tem uma ideia de empreender. Ele está fazendo curso de barbeiro, ele quer montar uma barbearia, ele tem 16 anos e fica viajando que ele quer montar o negócio dele. E eu acho isso super legal. Então, ele estava ansioso para ver a nota dele de empreendedorismo. E aí ela falou, vai vir só no bimestre que vem. Tipo, eu fiquei assim, tá, né? Não é que tipo, o professor não colocou ainda, mas vai vir só o bimestre que vem. Eu senti um descaso tão grande com aquilo que aquilo me impactou, sabe? Eu fiquei bem chateada. Porque desmotivou ele também. Então, olha como é uma cadeia, né? Eu acho que a gente tem que pensar os cursos de empreendedorismo dentro de uma lógica de PBL, né, de ensino orientado a projetos. Um projeto empreendedor, ele é tipicamente um projeto a ser desenvolvido no ambiente de PBL. Os jovens vão identificar um problema e eles vão trabalhar esse problema empreendedor, por exemplo, o problema da desnutrição infantil no bairro. Eles podem estudar esse problema e começar a identificar soluções, por exemplo, construir uma horta comunitária. Você pode pensar em construir um aplicativo para desenvolver produtos, né, distribuir produtos de uma forma mais eficiente, mais interessante e mais barata para a sociedade. Então, esse tipo de questão, né? Então, uma questão que parte dos jovens, eles identificam aquele problema e eles vão trabalhar esse problema para conseguir chegar em alguma coisa que seja minimamente viável, num protótipo, num projeto. Então, é tipicamente um projeto, né? Uhum. E aí, eu acho que a escola podia ter te respondido isso, né? A avaliação não é uma avaliação como uma avaliação de matemática, uma avaliação no âmbito de um projeto, né? Ela vai ter que acontecer ao longo de um semestre. De um período. Tem alguns marcos, né, no processo formativo de empreendedorismo que são muito importantes. Eu, por exemplo, avaliaria se existe um problema, se o problema foi bem formulado, se ele faz sentido. Cada etapa tem o seu processo de avaliação, claro, né? Claro. Então, mesmo que seja uma questão sequencial, você não vai avaliar só o final do processo, mas ao longo do processo você conseguiria identificar etapas que você pode fazer e produzir avaliações bem objetivas. Nesse curso, Haroldo, que a gente está oferecendo de empreendedorismo, você traz estratégias de como, de alguma forma, o professor associar o empreendedorismo à prática dele, já que esse curso está sendo voltado mais para os professores? Você traz algumas sugestões? Ou necessariamente o professor precisa fazer um curso em PBL, por exemplo, para dar conta de trabalhar o empreendedorismo? Na verdade, esse aqui é um exemplo prático de como é que você pode produzir um curso de PBL voltado para empreendedorismo. Tá certo? Você não precisa necessariamente ter feito o outro, mas eu acho que você vai provavelmente ganhar e se beneficiar mais desse aprendizado se tiver uma noção inicial de PBL. Mas aqui tem um passo a passo muito bem especificado de como é que você vai tratar cada uma dessas questões, né? Então, você tem uma discussão longa sobre o tema do problema. A gente vai fazer toda uma discussão sobre a estratégia do negócio, que é bem específica. Tem a questão do plano operacional. Na questão da estratégia do plano operacional, a gente vai trabalhar com um método chamado Canvas, que é uma metodologia bem simples e bem interessante para você conseguir especificar bem claramente um projeto empreendedor. Depois você vai discutir a organização, vai discutir a comunicação e se vai discutir o orçamento desse projeto. Todas as etapas são etapas muito claras. Eu trago aqui
A gente traz no curso exemplos específicos, vídeos e sugestões, inclusive, de planos de aula, onde o professor pode aprofundar e explorar cada uma dessas questões. Então, eu imagino, né, hoje em dia, a dificuldade que um professor mais convencional, ao chegar na sala de aula, é oferecer um curso de empreendedorismo. Então, aqui tem um passo a passo, tem um caminho que ele pode seguir e que vai tornar ele mais seguro e mais empoderado para estar oferecendo essa modalidade de curso. É muito interessante, né? Eu acho mais interessante ainda que algumas redes colocam a obrigatoriedade da disciplina, mas não se preocuparam, às vezes, em formar o professor para estar apto, né, para trabalhar isso com qualidade. E não é porque a rede não está oferecendo que o professor não vai se especializar, né, Haroldo? Porque a gente tem aqui dentro desse curso uma excelente oportunidade com uma qualidade de curso incrível, né? Com um profissional do seu know-how montando, gente, não tem nem o que falar do currículo do Haroldo, né? Pelo amor de Deus. Quem não conhece, vai lá no LinkedIn dele só para dar uma olhadinha no nível do profissional, por um valor, assim, indescritível de bom, né? Assim, maravilhoso. Não é o preço nem de uma pizza o valor do curso. Então, é assim, só não vai se especializar quem realmente não quiser. E eu achei muito legal a proposta com que a gente veio desenvolvendo os cursos, que um curso complementa o outro, né? A gente criou como se fosse um itinerário formativo dentro do Ensinar Pro, em que um curso complementa o outro. Então, se eu vou trabalhar no ensino médio, por exemplo, que eu vou ter que lidar com, por exemplo, uma metodologia ativa, ou agora no período que está ensino híbrido, online. Então, eu posso fazer o curso de metodologias ativas, depois eu posso fazer o de empreendedorismo, que vai associar com o que eu aprendi no metodologias ativas e vai me dar mais um degrau. Depois eu posso fazer o de PBL para ficar melhor ainda para aprender, ensinar o empreendedorismo. E aí a gente vai montando um grande quebra-cabeça que com pequenas pílulas que vai potencializando aí a capacidade do professor de estar ensinando. Isso é muito legal. E, Haroldo, eu queria te perguntar uma coisa, assim, o curso, ele não está voltado, ele não é específico para professores, ele tem uma linguagem que se eu quero ser um empreendedor mesmo não sendo professor, eu vou conseguir entender o básico para empreender com esse curso, não é isso? Eu não sou formalmente um professor, né? Eu tenho apoiado empreendedores a vida inteira, eu sou muito mais um mentor de empreendedores do que um professor. Então, nesse sentido, eu acho que ele faz sentido, sim, para qualquer um que quer abrir um negócio, que quer desenvolver um projeto, e ele quer pensar, por exemplo, como é que eu vou organizar o meu Canvas? O que é necessário para fazer uma comunicação de um projeto empreendedor? Né? Então, tem um conjunto de temas aqui que são mais universais. Agora, eu queria lembrar, Sofia, que a gente está começando agora o tema do quinto itinerário formativo, né? Que são os cursos técnicos pública. Isso agora vai ser obrigatório a partir de agora. A gente está avançando, a gente tem muito pouco conhecimento e informação sobre como fazer isso de um modo legal na escola pública. Então, esse curso, eu acho que ele também pode ser um excelente complemento para quem está inserido no universo do quinto itinerário, para conseguir apoiar diferentes cursos, né, de gestão, qualquer área, de produção, de design e assim por diante, porque eu acho que ele dá uma contribuição muito bacana para esse jovem que está olhando para o mercado de trabalho, que está preocupado com empregabilidade e como é que ele vai conseguir seguir em frente. Maravilha. Assim, eu queria se você pudesse fazer você já falou um pouco sobre isso, mas aprofundar um pouquinho mais em como o empreendedorismo ele casa com as metodologias ativas, né? Tem designer thinking, tem tantas coisas que a gente traz do mundo corporativo para a educação, né? O Canva, o designer thinking, tem muitas coisas que foram roubadas ali, emprestadas da gestão, né? E são aplicadas hoje como metodologia em sala de aula, né? Principalmente num contexto mais atual de educação, né? Que não é a nossa realidade nas escolas públicas ainda, estamos caminhando,
Mas a gente já tem instituições, universidades que já estão trabalhando 100% com metodologias ativas, né? E existe, eu vejo com muita clareza, esse casamento entre essa visão empreendedora, essa parte gerencial aplicada à educação. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. O que você pensa em relação a isso? Eu acho que um curso de empreendedorismo ele só faz sentido se ele for num ambiente de projetos, se ele for um PBL. Por quê? Não faz sentido dar um curso teórico de empreendedorismo, né? A pessoa ficar vendo lá um monte de informações, etc. Porque, assim, por definição, empreender é botar a mão na massa. Então, se empreender é botar a mão na massa, um curso de empreendedorismo tem que seguir o grupo de jovens ou de adultos que estão pensando e construindo um projeto empreendedor ao longo da sua jornada, né? Então, por definição, as duas coisas estão casadas. Na minha cabeça, não dá para separar uma coisa da outra. Eu não recomendo que as pessoas exercitem cursos de empreendedorismo que não seja no ambiente de projeto, de problema. As coisas são totalmente juntas, né? Muito legal. Então, você acha que o empreender no sentido de fazer, de colocar a mão na massa, é algo já então inerente ao professor? Não é algo tão estranho como alguns professores pensam? Eu acho que a gente identifica, eu tive a oportunidade já de percorrer, né, diversas escolas públicas, privadas, interagir muito com professores. Existe um grupo enorme de professores empreendedores que fazem isso acontecer, que fazem acontecer coisas diferentes em salas de aula. Existem também professores burocráticos, a gente sabe disso. O cara chega lá, dá o curso dele, vai na lousa, faz o que ele faz já há 10 anos e continua fazendo igual. Mas o que eu acho que é muito importante é a gente apoiar esses professores que querem de verdade fazer diferente, querem de verdade fazer diferença em sala de aula e querem avançar, né, com seus próprios projetos. Vários professores têm projetos individuais. Se a gente puder também, nesse exercício, apoiar esses, né, professores, seria maravilhoso. Então, acho que o nosso objetivo aqui é tanto a formação para oferecer um curso de empreendedorismo, como também para a própria formação pessoal desse profissional. Eu queria que você contasse para a gente, eu sei que você tem milhares de cases de sucesso, mas eu queria que você contasse para a gente aqui 1 ou 2 cases de sucesso de professores que partiram para empreender realmente na sua vida como uma segunda atividade e que realmente bombaram e nem precisam mais estar em sala de aula se não quiserem, mas através do ensinar, né, através da sua profissão de professor, conseguiram empreender e ter muito sucesso. Eu sei que você tem vários cases aí, eu queria que você contasse para a gente, pelo menos alguns, para a gente poder estimular também os professores e verem que você não precisa de muito para fazer a diferença, não só na sua vida, mas na vida de muitas pessoas, né? Nós temos muitos bons professores que têm muito para entregar e que às vezes têm receio e não sabem por onde começar e tal. Tem alguns projetos de empreendedores que são professores, projetos extremamente relevantes. Só para dar um exemplo, o Descomplica, que hoje é um monstro, né, oferece todo o ensino médio, online, vestibulares, etc. O Descomplica é a criação de um professor de física. Redação online é um caso que eu adoro. Redação online é um empreendedor do Sul, é um professor de história, que veio de baixo, sofreu muito para conseguir fazer o curso superior, dava aula em cursinhos, e esse professor resolveu criar uma ferramenta para auxiliar jovens. Ele gostava de tecnologia, tinha interesse, juntou uma turma de tecnologia, mas a grande motivação dele é auxiliar jovens a aprender a escrever melhor e poder ter uma classificação melhor no Enem. Esse projeto veio se desenvolvendo de várias formas, é um grupo extremamente engajado, está na escola pública, está na escola privada,
Isso que eu ia trabalham falar, com ele tem projetos sociais. uma pegada social também, né? Ele tem um engajamento Muito social, forte. né? Ele tem um custo muito baixo, né? Então qualquer jovem, qualquer parte do Brasil pode fazer uma trilha de redação e com cases maravilhosos de jovens que no interior do Amazônia conseguiram ter notas e classificações muito legais no Enem, melhorar muito na sua redação. Então, eu acho que aqui tem exemplos e exemplos de empreendedores. Esses são exemplos, digamos, bem-sucedidos, mas tem exemplos menores. Eu me lembro, né, aí no Mato Grosso, de trabalhar com uma professora, se não me engano, a professora Valdilene, é isso? Valdilene, Isso. Ela é que ela, de Costa Rica, se eu não me engano. Costa Rica. Essa professora, ela encampou o projeto de empreendedorismo de uma forma maravilhosa, fez os seus alunos produzirem coisas bacanas, e entre essas coisas, eu até menciono aqui no nosso curso, um exemplo que foi um projeto de reciclagem de lixo eletrônico, que Foi saiu do grupo de fantástico. alunos, que foi fantástico, super relevante, catou mais de 5 toneladas de lixo eletrônico na cidade. Parnaíba, que é a cidade dela? Paranaíba, é verdade. Ele é de Paranaíba, isso mesmo, não é Paranaíba, Costa Rica, não, é Paranaíba. né? Eu achei Isso. uma coisa maravilhosa. A partir um pouco desse esforço, desse aprendizado, ela conseguiu fazer aqueles alunos dar um salto incrível, né? Então, numa Incrível. cidade pequena, do interior do Mato Grosso do Sul, você consegue, sim, a partir desse tipo de metodologia, fazer coisas que você nem imagina. Então, acho que Nossa, aqui e fica eles fizeram para todos. transformação, né, na cidade e na escola, com o que eles arrecadaram depois, né, com o fruto dessa reciclagem que eles fizeram. Foi sensacional mesmo. Uma escola pública, né? É importante dizer, uma escola pública. Isso não foi uma escola privada de elite, de forma nenhuma. Não, verdade. Esse caso é muito legal. Vou mandar depois nossa live para ela acompanhar também a gente aqui no Ensinar Pro, né? Eu acho que ela Somos não. fãs da profissão. Isso. É isso, Haroldo. Eu acho que o essencial, né, de empreendedorismo, você deixou muito bem claro que é fazer, né? Colocar a mão na massa realmente e construir com as próprias mãos, né? Fazer. Estabelecer metodologia, ter um itinerário exatamente do que você precisa fazer, ter tudo muito bem organizado, porque isso é uma coisa que eu acho interessante a gente comentar, que eu já ouvi isso muitas vezes, principalmente de diretores de escola, em relação às metodologias ativas, não. É tudo muito solto, é tudo muito à vontade, faz barulho na escola, faz bagunça na escola, não acho legal, é tudo bagunçado. Mentira. É uma bagunça organizada. Realmente a gente movimenta, mas é tudo muito bem organizado, né? Tudo tem protocolos, formulários, organização com metodologia para entrega, com tudo muito bem organizado, né? Então eu queria que você falasse dessas organizações, assim, de como que funciona, por exemplo, para a gente começar um projeto numa escola. O que eu preciso ter? O que eu preciso organizar para poder começar? Precisa ter o mínimo de formação e vontade. Vontade e conseguir convencer os estudantes de que isso é possível, né? Não precisa necessariamente ter equipamento. É claro que é bom ter uma boa internet, é bom ter algum tipo de formação técnica que vai estar junto, né? Então, sei lá, o cara quer desenvolver um aplicativo, ele precisa ter de formação nessa área para conseguir avançar nessa linha. Ou pelo menos um professor de matemática, física, que domina algumas ferramentas e que está disposto a cooperar ali com esse projeto. Mas, em geral, você consegue avançar com mínimo, né? E existem casos de projetos de escolas muito vulneráveis que fizeram muita coisa interessante, relevante no eixo de empreendedor, né? Agora, é preciso ter um pouco de flexibilidade, como você falou, né? Não dá para achar que você... Pode ter avaliação? Sim, pode ter uma avaliação, mas é uma avaliação formativa, né? Você Não vai avaliar uma isso prova teórica, né?
A gente pode criar Prova formulários, a gente... Exato. Critérios de Então, avaliação que não sejam exatamente botar a criança sentada lá para preencher uma prova, né? e uma coisa importante, é importante celebrar, né? Então, o fim de um curso empreendedor é um curso das pessoas mostrando os seus projetos, fazendo pitches, né, como esse usa aí na linguagem de empreendedorismo, que são apresentações curtas, poderosas, do que eles conseguiram desenvolver. E, eventualmente, por que não, levando isso na ação social, indo fazer isso no mercado, enfim, indo para a rua para tornar isso realidade na sociedade. Muito legal. Eu fiz mais ou menos sei lá, acho que uns 15, 20 anos atrás, o Empretec do Sebrae. Cara, quando eu fui fazer aquilo, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Não tem nada a ver comigo, eu achando, né? Nossa, aquilo lá me deu um start para tanta coisa. Eu falei, meu Deus, eu não posso ficar só dando aula, eu tenho que ganhar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. E aí comecei a inventar minhas modas. Mas é muito legal, porque pequenas ações, né? Você perceber que você é capaz de ter ideias e de concretizar essas ideias com coisas muito simples, simplesmente tirando só do seu pensamento e colocando na ação, você sabe, você percebe que você consegue transformar, né? Sua vida, sua realidade, a realidade do teu aluno, da tua comunidade. Então é tão legal quando a gente vê exemplos disso, né? E no trabalho que a gente fez aqui no Mato Grosso do Sul foi muito legal, porque a gente teve vários bons exemplos disso, né? E isso acontece no Brasil inteiro. Você, como trabalhou tanto tempo com startups, sabe disso melhor do que ninguém. E é muito legal quando isso dá frutos, né? Quando isso, de alguma maneira, se espalha, né? Porque eu acho que o que mais motiva o professor é ver que a iniciativa dele dentro da escola foi reconhecida e foi valorizada. Então, se eu empreendo com os meus alunos um projeto e eu tenho reconhecimento, nem que seja dos pais, da comunidade, que é essa situação de culminância que você está falando, de ter um pitch de apresentação, dos alunos poderem falar sobre a criação deles, como eles chegaram àquela solução para o problema, quais foram as etapas que eles passaram, né? Que precisou ter muito planejamento, precisou ter muita organização de ideias, precisou ter muito diálogo, precisou ter muita análise dos resultados, análise de tudo que foi feito, precisou às vezes voltar atrás e falar, não, por esse caminho não vai, vamos tentar outra possibilidade. E se refaz e refaz quantas vezes forem necessárias até a gente chegar num resultado desejável, né? Isso é muito legal. E isso contagia, né? O sucesso é o processo. Exatamente. Quem não arrisca, petisca. Pode ser que você comece um projeto empreendedor e não dê certo. E isso é parte da experiência empreendedora, né? Mas o esforço legítimo e o processo de refletir, de construir, de tentar de um lado, de tentar de outro, isso que é o grande, né, o aspecto muito legal de formações empreendedoras. Então, investir no processo, valorizar o processo e acompanhar o estudante ao longo dessa jornada. E uma outra coisa que eu acho muito legal, que a gente não falou aqui, é da interação multidisciplinar nesse processo, né? Porque às vezes eu penso assim, que nem você falou, a gente pode pensar num projeto empreendedor para a escola solucionar um problema nutricional que exista na comunidade em qual a escola está inserida. Ok. Aí alguém pode falar, não, isso aí é conteúdo só para professora de ciências. Não, eu sou professor de física, eu não tenho nada a ver com isso. Ou eu sou professor de geografia, eu não tenho nada a ver com isso. Só que não, né? Todo mundo consegue ajustar, né? E encontrar uma maneira de inserir o seu conteúdo, porque são coisas que lidam com pessoas. Então, se lida com pessoas, com ser humano, a gente tem tudo isso dentro da gente, né? Tudo isso é parte. A formação empreendedora, ela não é necessariamente científica, né? E você precisa, às vezes, trazer elementos científicos para um dado projeto, feito esse de nutrição, por exemplo. Se o professor é de geografia e está
frente a um grupo que está desenvolvendo um projeto de nutrição, ele tem que estimular esse aluno a procurar informação, ir atrás do professor de ciências, falar com o especialista, buscar informação na internet. Então, mesmo que ele não seja um especialista, ele não precisa ser, ele tem que dizer, é parte, inclusive, do processo empreendedor, buscar quem sabe. Exatamente. Né? Conseguir apoio, né? Apoio técnico, inclusive. Né? Quando você precisa de um apoio técnico, por exemplo, na sua empresa para fazer, né, um vídeo, você chama alguém para te apoiar. E é isso, você tem que ter o apoio correto. Você não precisa saber fazer tudo, nem deve. Então, empreender é juntar peças diferentes, coisas distintas e colocar aquilo de pé. Encontrar conexões também, né, Haroldo? Então, porque se eu sou professor de geografia, eu posso estudar a minha região e entender por que que naquela região está tendo aquele problema de desnutrição, né? Na geografia, eu posso juntar índice demográfico, eu posso juntar o PIB daquela região, por que está assim, eu posso fazer pesquisa com o IBGE. Então, sempre tem como linkar. Sempre tem como linkar. A área de conhecimento que for, com o tema que for, a gente sempre tem algo que possa ser linkado. A gente tem que ter esse olhar fora da caixinha, né? Pensar fora da caixa, para poder permitir que as ideias venham, que a intuição aconteça, que a criatividade possa ganhar espaço também, né? E a colaboração entre os professores e fazer esse espírito colaborativo contagiar os alunos para que eles consigam também interagir entre eles, e os professores interagirem com os conteúdos e com as áreas de conhecimento, fazendo uma grande miscelânea aí de informações, e aí sim, né, a gente teria um projeto completo, quando é um projeto que integra toda a comunidade escolar, que é não só professor e aluno, mas a comunidade realmente, quem está em volta da escola, quem trabalha na escola, os pais das crianças que estão na escola, as famílias, e eu acho que esse é o maior, quando a gente consegue isso, eu acho que esse é o grande sucesso, né, do empreendedorismo dentro da escola, é fazer essa interação, né, fazer através do fazer realmente, né, do colocar a mão na massa, a gente conseguir impactar positivamente toda a comunidade escolar, não só o aluno, não só o professor. Né? Eu acho que esse é o maior ganho que o empreendedorismo pode trazer para dentro da sala de aula e eu acho que vai muito além da sala de aula. Eu acho que tem um impacto social incrível e eu acho que isso é o que mais me encanta no empreendedorismo na escola, assim. Acho fantástico essa possibilidade. Obrigado pela oportunidade aqui de entrar nas suas lives tão poderosas. É um prazer acontecer e estamos juntos. É isso. Obrigada, Haroldo. E eu vou deixar essa live salva aqui, gente. Quem quiser depois acessar, assistir, vai ficar aqui, vai para o nosso YouTube também, no ensinar.pro, eu acho o YouTube. E se você tem interesse em entender um pouquinho mais sobre empreendedorismo e como isso pode impactar positivamente na sua atuação em sala de aula e fora dela também, não perca esse curso incrível que o Haroldo montou pra gente, né, Haroldo? Eu acho que eu vou entrar como aluna no seu curso, hein? Vou fazer. Tá muito legal. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez. E semana que vem tem mais live na quarta-feira para vocês. Beijo, Haroldo. Obrigada. Tchau.